pessoal, beleza? Essa semana vai ser nossa semana de revisão e nesse vídeo nós revisaremos os conceitos estudados nas últimas 4 semanas. Vamos lá? Na semana 6 nós vimos o planejamento de uma pesquisa, pessoal. Quando nós queremos fazer uma pesquisa, nós devemos coletar informações e ir fazer perguntas para alguém. Esse alguém, esse conjunto no qual nós fazemos nossa pesquisa, é chamado de população, é o público-alvo da nossa pesquisa. Nós vimos que, em alguns casos, é inviável a gente fazer a pesquisa com todos os elementos dessa população. Por exemplo, se eu quiser ver a preferência de programa de TV do brasileiro. É inviável eu procurar todos os brasileiros para fazer essa pesquisa. Mas nisso, assim sendo, nós podemos pegar uma amostra. A amostra é um pequeno conjunto dentro da população. Ele não é toda a população, mas ele é uma parte dessa população. Nós podemos fazer pesquisas se utilizando de amostras também. Quando nós formulamos questões para coletar dados para uma pesquisa, a resposta a essas questões são as variáveis dessa pesquisa. E nós vimos 2 tipos de variáveis. Vimos que as variáveis podem ser qualitativas, quando elas expressam uma qualidade ou um atributo. Por exemplo, se eu perguntar qual é a nacionalidade de alguém, qual é a cidade natal de alguém, a resposta para essa pergunta é um atributo, é o local onde ela nasceu. Então ela é uma variável qualitativa, assim como se eu perguntar a cor dos olhos ou cor dos cabelos, a resposta vai ser uma cor, e essa é uma variável qualitativa. O outro tipo de variável são variáveis quantitativas, quando elas são expressas por números, quando a resposta para a minha pergunta é um número. Por exemplo, se eu perguntar a altura dos alunos de determinado colégio, a resposta vai ser um número. Assim como se eu perguntar a quantidade de filhos de uma pessoa ou a idade dela, tudo que der como retorno um número é uma variável quantitativa, que pode ser expressa por números. Nós também vimos que nós geralmente representamos o resultado de uma pesquisa por meio de gráficos. E vimos que tem vários tipos de gráfico, várias maneiras de representar o resultado de uma pesquisa. Nós vimos alguns, por exemplo, o gráfico de barras verticais ou de colunas, no qual a frequência das variáveis é representada por meio de colunas ali. Aqui no nosso exemplo é dado em porcentagem. Esse é um exemplo de gráfico de barras verticais ou gráfico de colunas. Vimos outros também, né? Vimos que o gráfico também pode ser representado em barras horizontais. Nesse caso é o contrário do de colunas, né? Algumas barrinhas ali que representam em porcentagem a frequência de cada uma das variáveis que está sendo descrita ali no nosso gráfico. Não só esses, né? Vimos que um outro tipo de representação gráfica é o gráfico de setores, ou o famoso gráfico de pizza, no qual ali a frequência das nossas variáveis é representado por um setor dentro desse círculo. Esse setor, obviamente, é proporcional a essa frequência. Quanto maior a fatia da pizza ali, quer dizer que maior a frequência da minha variável na minha pesquisa. Vimos também que o pictograma é um outro tipo de gráfico no qual ele usa imagens, pessoal. No nosso exemplo aqui, ele em vez de usar barrinha ou coluna, ele vai usar um desenho, uma figura, uma imagem. No nosso caso, desse exemplo, ele está usando uma tigelinha de ração. Aí, nesse caso, para nós conseguirmos ler esse gráfico, geralmente tem uma legenda, como a que tem no nosso exemplo, dizendo que cada tigelinha de ração corresponde a 50 gramas. Assim sendo, a gente lê o gráfico para cada tigelinha, entendendo como sendo 50 gramas. E se tiver meia tigelinha, é metade de 50 gramas, 25, né? O gráfico de pictograma é diverso, geralmente ele tem relação com o tema da pesquisa, né? Ele fica mais bonitinho, assim dizendo, né? Já na semana 7 nós vimos que em alguns casos de pesquisas em que a variável é quantitativa, é interessante para nós organizarmos os resultados dessa pesquisa em classes. Então, como tinha muita resposta diferente, nós podemos organizar esses dados em classes. Assim,
Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, da altura dos alunos do ensino médio, do 8º ano de uma escola, as respostas vão ser as mais diversas possíveis. E em vez de eu pegar todas as respostas para fazer a representação delas, eu posso pegar intervalos, posso pegar classes. Por exemplo, a quantidade de pessoas que medem tem altura entre 150 centímetros e 155, depois de 155 a 160. No caso, né, para cada classe, de 150 a 155 formou uma classe, de 155 a 160 formou outra, de 160 a 165 formou outra, e aqui no caso a gente usou como intervalo para cada classe sendo de 5 centímetros. Logicamente, para cada classe nós devemos usar ou manter o mesmo intervalo para o gráfico ficar bonitinho, ficar bem padronizado. O gráfico desse tipo, a representação gráfica desse tipo de organização por meio de classes, ele é chamado de histograma. E ali no nosso exemplo eu tenho a representação gráfica, um histograma que representa a altura dos alunos do 8º ano, baseado nas respostas que foram organizadas na tabela. Ali observem que daí a gente usou colunas, mas o início e o fim da largura de cada coluna, ele representa o início e o fim do intervalo da minha classe. Então eu tenho aqui 6 classes, eu tenho 6 colunas ali. Podem ver ali no início 150 a 155, depois 155 a 160 e a frequência daí sendo representado como a altura dessa coluna. Lembraram, né? Facinho, né, pessoal? Já na semana 8 nós falamos sobre a escolha da amostra. Numa pesquisa, né, que a gente geralmente não utiliza toda a população, mas sim uma parte dela, uma amostra dela, é importante que a amostra selecionada seja representativa, ou seja, apresente as mesmas características da população e seja uma forma justa de se avaliar toda a população e não tendenciosa. Nós vimos 3 tipos de amostra. Uma amostra casual simples. Vamos imaginar lá que eu tenho 200 alunos de uma escola e eu quero fazer uma pesquisa, mas não quero usar os 200. Eu posso selecionar uma amostra desses 200, por exemplo, 15. Aí, no caso, eu sorteio aleatoriamente 15 alunos dos meus 200 para compor essa minha amostra. Essa amostra sorteada de maneira aleatória é uma amostra casual simples. Existe um outro tipo de amostra, ou de se selecionar uma amostra, que é a amostra sistemática. Eu posso criar um sistema para conseguir selecionar os alunos que vão estar na minha amostra. Por exemplo, nos 200 alunos dessa escola, eu posso dividir eles em 10 grupos, cada grupo com 20 alunos. E aí, então, depois de eu selecionar esses 10 grupos, cada um dos 10 grupos com 20 alunos, eu dou um número para cada um deles, de 1 a 200. Daí no primeiro grupo tem de 1 a 10, no segundo grupo de 11 a 20, e eu sorteio o primeiro aluno. Sorteio um número de 1 a 10 que vai cair no primeiro grupo, e a partir desse número, por exemplo, eu posso somar cada vez mais 10 para pegar um elemento de cada grupo e compor ali os 20 alunos, já que eu formei 20 grupos, né? 10 grupos, né? Daí eu vou selecionar 10 alunos para minha amostra dessa forma, criando um sistema, bolando um sistema para fazer aí um sorteio dentro de vários grupos. Essa amostra sistemática também ela é utilizada em empresas que querem fazer o teste de qualidade. Vamos imaginar uma empresa de parafuso, que ela gera lá, vamos pôr um exemplo, 50 mil parafusos por hora. Aí ela não vai testar todos os 50 mil para ver se eles são perfeitos, né? Mas ela cria uma amostra, ela pode pegar, por exemplo, a cada 10 mil selecionar um aleatoriamente, ou a cada 30 minutos selecionar 3 deles. E ela programa a máquina que está para selecionar uma amostra para ela fazer os testes. Esse é um exemplo de amostra sistemática. Também temos a amostra estratificada. Imagine então que eu tenho na minha escola e quero selecionar ali 15, quero selecionar
minha escola com 200 alunos, eu quero selecionar 10% deles, quero selecionar 20 alunos para compor a minha amostra. Mas eu tenho, por exemplo, que os alunos do ensino médio, lá o primeiro ano tem 50 alunos, o segundo ano tem 60, o terceiro ano tem 80, é diverso a quantidade de alunos de cada turma. Eu quero fazer de uma maneira justa que a minha amostra seja composta por alunos das turmas e que essa amostra seja proporcional à quantidade de alunos. Eu poderia pegar 10% dos alunos do primeiro ano, se no aluno do primeiro ano tem 50 alunos, 10% eu ia selecionar 5 do primeiro ano, aí 10% do segundo ano, se o segundo ano tem 40, seria então 4 do segundo ano, e cada uma dessas minhas amostras que eu estou pegando por ano é um extrato dentro da minha amostra. Então eu criei extratos para que eles sejam condizentes com a quantidade de alunos em cada turma. Esses, obviamente, são exemplos de escolher, de maneiras diferentes de escolher uma amostra. Existem outros além desses, né? Não precisa ser necessariamente dessa forma, que nós só deixamos alguns exemplos. Vamos lá então agora para a semana 9, para revisar um pouco dos conceitos lá estudados. Na semana 9 foi falado sobre congruência de triângulos. Lembram lá dos casos que foram vistos? Congruência de triângulo é quando um triângulo pode ser sobreposto ao outro certinho. Ele é vamos dizer assim, uma cópia exata do outro. Mas eu não preciso... nem sempre eu consigo sobrepor dois triângulos exatamente igual, um em cima do outro, mas existem maneiras de eu descobrir se eles são congruentes ou não, sem precisar fazer essa sobreposição, só olhando na figura e vendo alguns elementos desse triângulo e chegar a conclusões de que se eles são ou não congruentes. E isso é interessante na matemática, principalmente na geometria, para a resolução de alguns tipos de problemas que nós veremos ainda lá no futuro. Mas em todo caso, lembram lá, um triângulo ele é exatamente congruente ao outro, né? Tem todas as mesmas medidas, se ele tiver os três lados iguais. Então, se eu olhar, bater o olho em dois triângulos e vejo que eles têm os lados com a mesma medida, os três deles, eu posso dizer que eles são congruentes. Eu posso afirmar. O que isso quer dizer? Quer dizer que os ângulos deles também são congruentes, que eles são totalmente igualzinhos, que eu posso sobrepor um ao outro sem sobrar nem faltar nada. Então, olhando para dois triângulos, se tiver lado, 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 o caso lado, 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 três lados iguais, posso dizer que é congruente. O segundo caso é o lado, ângulo, lado. É LAL. Se eu observar dois triângulos e mesmo que eu não tenha todas as informações dos três lados dele, mas eu consigo observar que ele tem um lado, um ângulo e o outro lado congruentes, eu posso dizer sim que eles são congruentes, que eu posso sobrepor exatamente esses dois triângulos. Observem aqui os nossos exemplos ali do triângulo PQR e YXZ. Observem que eles têm um lado que mede 8, outro lado que mede 5 nos dois triângulos, e o ângulo formado por esses dois lados é o mesmo, de 60 graus. Com isso eu posso concluir, por meio desse caso lado, ângulo, lado, que esses dois triângulos são congruentes. Não preciso recortar um e pôr em cima do outro para ver. Eu posso chegar na conclusão de que todos os ângulos desses dois triângulos são congruentes uns aos outros, né? E os três lados, o outro lado que não tem a medida, eu posso também afirmar que ele tem a mesma medida nos dois triângulos. Basta, então, analisar o segundo caso, lado, ângulo, lado. Na verdade, é dois lados e o ângulo formado por esses dois lados. Se eles forem iguais, eu posso concluir que os triângulos são congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. Também é um exemplo que eu posso afirmar que os triângulos são congruentes. Se eles tiverem um ângulo, um lado e um ângulo igual, correspondente, eles são congruentes. Observem aqui no meu exemplo no triângulo KLJ e no triângulo MNO. Observem que
o ângulo J é congruente ao ângulo O lado JK é congruente ao lado OM e o ângulo K é congruente ao lado M. Com essas informações, formei um conjunto ângulo, lado e ângulo, posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes, sendo o ângulo, o lado e o ângulo, respectivamente por eles formados, são congruentes, e isso quer dizer que o restante do triângulo também é congruente. Quarto caso é o caso do lado ângulo e ângulo oposto. Observem aqui no meu exemplo o triângulo RST e o triângulo FGH. Observem o que nós temos ali nesses ângulos. Nós temos que o lado ST é congruente ao lado GF, os dois têm medida 5. O ângulo T é congruente ao ângulo F, os dois têm 40 graus. O ângulo R é congruente ao ângulo H e os dois têm 75 graus. Observe também que o ângulo de 75 graus, o H e o R, ele é o ângulo oposto ao lado que é congruente. Então, o lado ST e o lado FG são lados congruentes e os dois estão opostos ao ângulo de 75 graus. Então, é isso que quer dizer o ângulo oposto. Quando eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse lado congruente, eu posso afirmar também que o meu triângulo, os meus dois triângulos são os dois exatamente congruentes. Todos os outros ângulos e demais lados também possuem a mesma medida. Então, essa congruência, esses casos de congruência de triângulo, são maneiras ali de analisarmos duas figuras e chegarmos à conclusão se esses triângulos são congruentes através da congruência de alguns elementos deles, sem precisar analisar todos. Certo, pessoal? Lembraram lá desses casos? Ainda na semana 9, nós vimos lá um pouco sobre triângulo equilátero e triângulo isósceles. Nós vimos que um triângulo equilátero que possui os três lados iguais, ele vai possuir os três ângulos internos desse triângulo também iguais. E se a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus, isso quer dizer que um triângulo equilátero tem 180 dividido por 3, é o mesmo ângulo em cada um dos três lados, 60 graus. Todo triângulo equilátero tem o ângulo de 60 graus, pessoal. Lembrem sempre-se disso. Em qualquer triângulo equilátero, os ângulos internos desse triângulo medem 60 graus. E os três lados são iguais, obviamente. Já no triângulo isósceles, o que é triângulo isósceles? É aquele triângulo que possui dois lados iguais. Observe ali o meu triângulo ABC no meu segundo exemplo aqui na tela. Ele possui dois lados iguais. Aqueles dois risquinhos ali entre o lado AB e o lado AC indica que tem dois risquinhos para um lado, dois risquinhos para o outro, esses lados são iguais. Lado AB é congruente, igual não, né? É congruente, tem a mesma medida. O lado AB é congruente ao lado AC. O lado BC, nós chamamos de base desse triângulo isósceles. Os ângulos da base são os ângulos B e C. E os lados AB e AC são congruentes. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são sempre congruentes. Eu posso afirmar que o ângulo B e o ângulo C são os dois congruentes. Lembrem lá, quando vê um triângulo isósceles, tenta descobrir quem é a base. Quem que é a base? É o lado que não é igual, né? Eu tenho no triângulo isósceles dois lados que são iguais e um que é diferente. Esse lado que é diferente nós vamos considerar como sendo a base do meu triângulo isósceles. E aí os dois ângulos que formam a base do meu triângulo isósceles são sempre congruentes um ao outro. Vamos lá, vamos treinar um pouco agora esses conceitos, vamos relembrar agora. Eu vou propor algumas atividades para vocês fazerem e relembrar esses conceitos. No volume 2, no livro de atividades, vocês vão fazer os exercícios 22, 26 e 28, que está na página 16 e 19.
no livro didático de vocês, também do livro volume 2, fazer os exercícios 2, 3, 6 e 7, que está na página 39 e 40. E os exercícios 4 e 5 da página 44. Por último, fazer o exercício 1, que está na página 63. Ao trabalho, pessoal! É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Por hoje é só. Um abraço e até mais, galera!